Diante de todo o escarcéu que esses jornalistas hipócritas e mentirosos estão fazendo em função do deputado Jair Bolsonaro ter dedicado seu voto pelo impeachment ao grande coronel Ustra, eu resolvi fazer este vídeo que eu gostaria muito que todos assistissem até o final e que divulgassem. Eu sou o Rodrigo Campedelli e neste vídeo eu vou contar e mostrar para vocês um pouco do que eu sei sobre o período de 1962 a 1985. Porque é a partir de 1962 que essa história tem que ser contada, e não a partir de 1964. Porque quando os militares tiveram que intervir em 64, os comunistas já estavam fazendo terrorismo em território nacional desde 62. Se você nasceu um pouco antes ou um pouco depois de 1980, provavelmente você cresceu ouvindo professores e jornalistas de TV dizendo que no Brasil houve uma ditadura militar e que os comunistas lutaram pela democracia. Isso seria cômico se não fosse trágico, porque basta uma pequena análise de história para saber que comunistas não lutam por democracia, e sim para instalar ditadura. O comunismo é o sistema de governo mais tirano já inventado, responsável pela morte de mais de 120 milhões de pessoas, sendo também o recordista em estupros, torturas e escassez de alimentos. É, portanto, absurdo demais imaginar que pessoas adeptas de um sistema como esse possam ser boazinhas e lutar por democracia. Esses professores e jornalistas que mentem, contando a história como bem lhes convém, eles têm um lema: repita 1000 vezes uma mentira até que ela se torne uma verdade. Essa estratégia funciona tão bem que mesmo pessoas que passaram a infância e a adolescência durante o período apelidado de ditadura militar, e até mesmo muitos que já eram adultos nessa época, de tanto escutarem a mentira, acabaram se convencendo dela. São pessoas que viveram muito bem nessa época, com total liberdade para tudo e jamais viram ditadura alguma, mas que de tanto escutarem a mentira, acabaram se convencendo de que não lembram de alguma coisa, ou que em outras cidades que não a sua, de repente deve ter havido alguma ditadura que na sua cidade ele nunca viu. Inclusive, porque a grande maioria das pessoas tende a acreditar que a mídia tem sempre um compromisso com a verdade e que jamais irá manipular cidadãos do país, mentir ou enganar. Mas eu lembro de tudo. Em 1985, quando o presidente, o general Figueiredo, permitiu a volta do voto direto para presidente e fez a besteira de permitir o registro de partidos socialistas e comunistas, eu tinha 12 anos e lembro de tudo. Lembro perfeitamente como foi toda a minha infância e adolescência e vou contar para vocês como era essa época. Eu morava em Brasília e sempre viajava nas férias. Conheci várias regiões do Brasil: Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Fortaleza, Natal. E nunca vi em lugar algum nada que caracterizasse uma ditadura. Nada. Nada vezes nada. Todos tinham total liberdade de ir e vir e liberdade para se expressar como bem entendessem. Havia muito mais segurança. Os hospitais funcionavam, as escolas públicas eram boas, não passava lixo na TV e as pessoas eram muito mais felizes. O resto eu vou contar para vocês através desse vídeo, que se você aceitar o desafio de assistir até o final, eu tenho certeza que você vai cair na real. Os comunistas iniciaram luta armada no Brasil em 1962. Nessa época, havia mais de 40 grupos terroristas em território nacional, assaltando bancos, assaltando residências, sequestrando aviões, sequestrando e torturando empresários,
sequestrando e torturando embaixadores, roubando armas de quartéis, atacando militares, assassinando vigias de banco e até explodindo bombas em aeroportos e em outros lugares públicos. Nessa época, o mundo vivia a Guerra Fria, e a tensão em função do risco de comunismo em diversos países era grande. Aqui no Brasil, havia um presidente comunista chamado Jango, que deixava os terroristas agirem à vontade, da mesma forma que Dilma deixa o MST invadir propriedades e criar o caos à vontade. E assim como a comunista Dilma ameaçava dar um golpe bolivariano até pouco tempo, antes de ser iniciado o processo de impeachment, o comunista Jango ameaçava a qualquer momento fechar o Congresso e dar um golpe comunista. O clima era de muita tensão. A população não aguentava mais e ia às ruas gritar não por impeachment, como se faz agora, mas gritar pelos militares. Porque nessa época não havia ninguém sob lavagem cerebral da mídia acreditando que os militares são inimigos. Se há bandidos assaltando no seu bairro, você chama a polícia. E se há terroristas explodindo bombas e o presidente não faz nada, você chama as suas forças armadas. É simples assim. Quando em 1964 as nossas forças armadas interviram a pedido da população para evitar o golpe de Jango e proteger os brasileiros do terrorismo, a população já vinha sofrendo com o governo estilo Dilma de Jango e com os atentados dos mais de 40 grupos terroristas desde 1962. Portanto, não foram os comunistas que lutaram contra uma ditadura militar por democracia, e sim os militares que lutaram contra os comunistas para manter a democracia. Óbvio, mesmo porque comunistas não lutam por democracia. E já havia democracia no Brasil. E quando os militares interviram em 1964, os comunistas já estavam tentando chegar ao poder pelas armas desde 1962. Se você duvida, aceite o desafio de assistir este vídeo até o final e você irá comprovar tudo o que eu disse. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste através da TV Câmara, no último dia 17, esta casa votou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, fez o seu papel, ouviu a voz das ruas e o assunto foi notícia em todo o mundo. Mas um dos assuntos que mais foi falado nesses últimos dias na imprensa é sobre os elogios feitos através dessa tribuna a pessoas chamadas de torturadores. O PT e outros partidos vêm ao microfone da casa pedindo que tais deputados sejam cassados. Eu queria aqui fazer apenas uma alusão que no dia que foi citado aqui o impeachment, no dia 17, não foi apenas o nome de um coronel que foi citado aqui. Foi aqui elogiado por um partido, Marighella. Quem conhece a história do Brasil sabe quem foi Marighella. O construtor do manual de guerrilha urbano. Ele assassinou, foi terrorista, sequestrou, mutilou e tem pessoas vivas ainda daquele tempo que vivem hoje com a mísera renda que o governo lhe dá de R$500 porque perdeu a sua perna em uma bomba que foi colocada dentro desse país através desse cidadão chamado Carlos Marighella. Eu subi a rampa e quando se acabava a rampa tinha uma coluna e nesta coluna, em seguida, já começava a vitrine de vidro da biblioteca do consulado e como era 1h da manhã, estava fechada a porta de aço que era toda tipo de grade. Quando eu virei, olhei, eu vi que estava saindo uma fumacinha entre a porta de correr e a vitrine de vidro. E olhei, tive assim a questão de quantos metros, de quantos centímetros, 70, 60 centímetros, para olhar o que era. Era um cano, umas 4 polegadas mais ou menos, com papelão em cima, de papel craft, e fechado com fita isolante. E era um cano mais ou menos dessa altura. E de dentro saiu um furinho, saiu uma fumaça. Aquilo me pareceu na hora que fosse um transformador desses luminosos que ficam como lá tinha isso.
Eu, como conhecia o guarda, eu falei, bem, vai pegar fogo nisso aí, esse negócio está dando curto-circuito. E virei as costas. Se eu disser para vocês que eu escutei a bomba, não escutei nada. Eu virei as costas e só me lembro de ter acordado no chão, todo arrebentado. Logo em seguida chegou polícia, chegou um monte de curiosos. Não, o que foi? Eles colocaram a bomba, foi a bomba. Aí quando começaram a falar bomba, aí que a gente não começou a entender mais nada. Aí chegou a polícia, tomou todas as informações minhas, do companheiro que estava do lado também, nos colocaram numa ambulância e fomos para a ambulância. E eu muito preocupado com o meu primo, porque eu fui no chão da ambulância, numa maca no chão da ambulância, e ele foi em cima. E eu olhava para a perna dele, vi o osso e aquele sangue escorrer e a carne. Eu falei, caramba, o Edmundo está muito mal. Estava preocupado mesmo com ele. Eu achava que eu só tinha quebrado a perna, porque eu não sentia uma dor, eu não sentia nada. E aí veio o fato gozado dessa história. Hoje é gozado, mas na época foi muito preocupante. Nos retiraram da ambulância, o hospital mais próximo era o Hospital das Clínicas, graças a Deus, porque era um hospital próximo de todo o recurso possível. Nos levaram para a enfermaria. E eu lembro claramente que o enfermeiro perguntou a um médico que era um japonês. Ele falou assim, doutor, qual dos dois vai primeiro para a sala de cirurgia? Aí o médico olhou para o outro e olhou para mim, e falou assim, apontou para mim e falou, vai esse aqui que está pior. Quando ele falou, vai esse aqui que está feio, eu já não lembro de mais nada. Eu apaguei e falei, bem, eu estou só guardando a alma do outro, porque eu já devo ter isso. Se ele está desse jeito que eu estou achando que ele vai morrer, imagina como é que eu estava. Foram 8 dias tentando recuperar a perna, mas a circulação dilacerou toda. Então eu fui obrigado a... Via meus pais preocupados e não me contavam o que era. O que está acontecendo? Até que eu chamei o médico e falei, seus pais não querem deixar amputar a perna, mas se você ficar um dia mais com a perna, você vai gangrenar isso aí tudo. E vai estar correndo risco de vida já. Aí chamei, uma coisa que me ajudou muito na época, que eu conhecia um cantor famoso, que todo mundo conhece, que é o Roberto Carlos, que eu ia nos shows dele, lá dentro, no camarim, via, sei lá, se o Roberto Carlos pode ter, por que eu não posso ter uma perna mecânica? E aí eu autorizei a cortar, e foi o que salvou minha vida, mas mesmo assim eu fiquei 90 dias no hospital. Aí aconteceu o seguinte, o sonho passou a ser um pesadelo. Pesadelo que hoje completa... Hoje não, mês passado completou 40 anos. Não pude mais ser piloto, tive que refazer a minha vida toda, tive que mudar tudo, né? Fui estudar, acabei estudando para administrador de empresas, tive uma indústria eletrônica e vim vivendo dessa forma. Fechei a indústria eletrônica na época do governo Collor, porque houve o país deu uma parada e teve que se fazer uma repensada em tudo. E hoje eu sou corretor de imóveis, porque é uma profissão que, pelo menos para poder me manter vivo, eu ainda continuo um cidadão de classe média, um pouco menos abastado do que era na época, mas continuo lutando. E a minha luta principal não é o fato financeiro especificamente, é o fato de justiça, é o fato que, né, que eu já disse anteriormente, pessoas em mesmas circunstâncias, né, têm que ser reparadas igualmente. Não há como um ser diferente, o direito tem que ser igual para ambos. Recentemente nós soubemos que um dos que participaram do atentado, que foi quem levou a bomba para ser estourada, ele recebeu uma indenização 3 vezes maior do que eu recebo. Porque, sei lá por quê, porque eles acharam que o que ele fazia na época. Então, não pode a vítima, no caso eu, ter menos direitos do que tem o cidadão que causou o dano, o autor do dano. Na verdade, foi ele, foi um dos autores. O caso de Orlando Lovecchio é apenas a ponta de um vasto iceberg, né? A indenização que ele recebe por ter perdido uma perna e as suas condições de trabalhar normalmente é menor do que a indenização política que recebe o guerrilheiro
ou terrorista que plantou a bomba. Quando você tem pessoas envolvidas em atentados terroristas que levaram à morte de pessoas. Quer dizer, se você leva um torturador do doicode ao banco dos réus, cabe perguntar o que fazer com alguém que fez um atentado e assassinou um jovem oficial, um jovem soldado, um vigia de banco. Eu nunca vi ninguém ter qualquer gesto de simpatia em relação aos atos terroristas. O que havia simpatia eu não entendia muito bem, no começo ainda de 68 e tal, eu estava lá com 12, 13 anos, lia até os jornais na época, lia o Jornal da Tarde e tal, eu identificava lá, claro, com as coisas de liberdade, e as pessoas falavam das passeatas estudantis lá em Santo André. Como Santo André faz parte da ABC, próximo a São Paulo, se falava naquilo, né? E as pessoas falavam, olha, está tendo manifestação, olha, está tendo isso, está tendo aquilo. Agora, eu não vi ninguém fazer qualquer mostra de simpatia em relação aos grupos terroristas. Quando eu uso a expressão grupo terrorista, é necessário esclarecer o seguinte. Alguém vai dizer assim, mas é a ditadura que usa a expressão terrorista. Não é verdade. Basta ler o livro Imagens da Revolução, tem documentos ali de grupos que falam que os atentados foram terroristas, grupos de esquerda. E aqueles atentados você não pode falar em campo democrático, falar que você está fazendo luta política, colocando bomba em aeroporto, assassinando pessoas pelas ruas, assaltando bancos, matando guarda de banco. Isso, que eu saiba, não é luta democrática. O guarda de banco não é um burguês, o inimigo da Revolução Socialista. E outra coisa importante ressaltar, em momento algum esses grupos de luta armada colocaram qualquer questão democrática, no sentido das liberdades democráticas. Em países onde há a democracia, onde o cidadão pode se manifestar, onde você tem uma multiplicidade de jornais, não há melhor história para se ver o passado, para conhecer o passado, que os jornais da época. Você tem, nos regimes totalitários, geralmente você só tem um jornal que é o do partido. Nos regimes democráticos, que nem o nosso, pelo menos atualmente que se dizem democráticos, todos os jornais podem se manifestar. Por isso estamos fazendo estou fazendo esse relato, que é uma coisa histórica. E quem duvidar, não vai ler livro de um da direita, não vai ler livro de um da esquerda, não. Vá procurar os jornais da época, porque ali você vai ver a verdade, porque toda história tem sempre três lados. A de um lado, a do outro e a história verdadeira. Carlos Marighella fez discípulos. Olha o que um dos discípulos dele disse, nobre deputado Duarte Nogueira. Eu, atrás do banco de um carro com um fuzil Mauser 762, que é um fuzil muito bom para execução de muita precisão, e quando ele chega na esquina da Alameda da Casa Branca, ele tinha de parar, porque tinha dois carros na frente, e ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás e falei, vou dar um tiro nele. Peguei o fuzil e o companheiro que estava na frente, no Fusca, baixou a cabeça e já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque sou destro e eu atiro em outra posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter e atirei assim. Então, o tiro pegou na cabeça, no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro, sai do carro, nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali segurando a fuga. Saímos eu e o outro, porque o motorista que ali estava ficou no volante. Ele sai com a metralhadora e eu saio com o fuzil. A vítima saiu correndo em direção à feira, o companheiro metralhando ele, e eu acertei com 2, 3, 4 tiros. Acertei 3 tiros nas costas dele, e o companheiro com a metralhadora acertou vários tiros. Aí, de repente, ele caiu. Quando ele caiu, eu me aproximei, e com a última bala, a gente sempre dá o último tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Quem foi que disse essas palavras? Carlos Eugênio da Paz. A gente já dentro dos carros, 2 carros, né, com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro. Eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com a metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, com um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casa Branca, ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente no Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter e atirei assim. Então pegou de cabeça aqui no occipital dele,
mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro. Nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil. Ele saiu correndo em direção à feira e nós fomos, o companheiro metralhando ele e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí de repente ele caiu, e quando ele caiu eu me aproximei e com a última bala a gente sempre dá o chamado tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Carlos Eugênio da Paz nada mais é do que o fiel discípulo de Carlos Marighella, que em seu manual assim disse: hoje ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura e suas atrocidades. Carlos Marighella também disse assim: esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta pela qual continua concentrando em atividade no extermínio físico de agentes da repressão. A pergunta que faço aqui é a seguinte: se um pode, por que o outro não pode? Por que a presidente Dilma diz que o discurso de Bolsonaro foi terrivelmente horrível, foi baixo, e o outro deputado que aqui citou e exaltou Marighella não foi sequer questionado aqui nos microfones dessa casa, porque tortura é tortura, assassinato é assassinato. Não apenas isso. Por que o Senado Federal, alguns anos passados, no dia 23 de outubro, fez uma ação solene para homenagear Che Guevara? Quem conhece a história de Che Guevara sabe que com as suas próprias mãos matou o dobro de pessoas mortas na ditadura militar aqui no Brasil. 700 pessoas assassinadas com a sua própria mão. Ele matava negros, ele matava gays, e hoje as pessoas andam com a sua camiseta estampada, o seu rosto estampado nas camisetas. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara, ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerrilheira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia, exatamente, de noite, já bem tarde, já devia ser já um começo de madrugada, no quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe, no mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte: olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém, porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco, ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, 100, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Yo conocí a Guevara a mediados del año 56 en México. Ahí una cafetería, un bar que había ahí por el Zócalo, pegado ahí al Zócalo, que ahí concurría mucho revolucionarios, ¿no? De distintas tendencias, ¿no? Lázaro Guerra militó en los movimientos revolucionarios cubanos. Marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia. A mí el que me presenta es Íñigo López. Pero al otro día que Íñigo López viene, me dice: oye, lo que te presenté fulano, eso no sirve, ¿verdad? No te creas que vaya cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como los otros y como yo. Este tipo es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Que Fidel llegaba y él decía, iba corriendo para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, fíjate, le gustaba y le gusta que lo adulen, ¿no?
Esa es la personalidad de él. Sí, él vino a pedirme ayuda. Me dijo que había 11 cubanos durmiendo en el suelo en el departamento de María Antonia González. Una pobre mujer, en un departamento muy chico, y estaban durmiendo en el suelo. Y aquello me tocó el alma. Y le dije, mándame 7 o 8 para acá, yo les haré una comida al día y alojamiento. Orlando de Cárdenas, periodista, fue amigo de Fidel Castro. Vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del movimiento 26 de julio en tierras aztecas. A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che y el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos. Cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir. Sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano, a quienes constantemente menospreciaba. Llegamos a México el 10 de diciembre de 1955 y Fidel me presentó y me dijo, muchachos, este es el coreano, él va a ser nuestro instructor militar. Miguel Sánchez, el coreano, combatió junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México. Allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna, que después le decían el Che, todavía le decíamos el Chancho, porque él tenía poca afición por bañarse y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido. Al principio quiso entrar en indisciplina y yo lo paré tranquilamente y le dije, yo estoy a cargo del entrenamiento militar, tú no eres más que un soldado. Se me puso a echar una sonrisita y yo le dije, 20 planchas, Ernesto Guevara de la Serna, y dio las 20 planchas. Él despreciaba a los negros, muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito, y Juan Almeida se insultaba, y entonces yo dije, mira Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile, tú eres el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta de México. Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas, tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas, supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. El primero que entra en Santa Clara, la ciudad estoy hablando, es el Che. Y Félix Torres, un viejo comunista de las villas, le va diciendo al Che quién eran los chivatos de Batista. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, sin interrogar, y los va matando. En eso entra el segundo que entra en Santa Clara, es Camilo. Y entonces Camilo tiene una expresión, coño, pero aquí se han bañado en vez de con agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en una esquina. Han acabado con este pueblo. Triunfa la Revolución Cubana. Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de La Cabaña.
Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen. Se crea la llamada Comisión Depuradora. Estuve trabajando en la fortaleza de La Cabaña a las órdenes de Ernesto Che Guevara, que era el jefe militar de esa fortaleza. Napoleón Vilaboa había sido miembro del movimiento 26 de julio. En enero de 1959 comenzó a trabajar en la llamada Comisión Depuradora en la fortaleza de La Cabaña, bajo las órdenes de Ernesto Guevara. La Comisión Depuradora es un organismo que se crea, lo crea el gobierno de Fidel Castro con el pretexto de depurar las Fuerzas Armadas en Cuba. Claro, el fin de esto era simplemente implantar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos. Esos fusilamientos eran una cosa arbitraria, porque los infelices que llevaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte, como en el caso, por ejemplo, del primer teniente José Castaño, que había sido jefe del BRAC y que fue asesinado personalmente por el Che Guevara en su propia oficina, y contra el cual no había ningún tipo de pretexto legal para poder fusilar, porque este señor ni había matado ni había torturado a nadie durante el régimen de Fulgencio Batista. Primeramente lo interrogó, lo maltrataron físicamente y como no se podían poner de acuerdo de ninguna forma, el Che Guevara, dándole una vuelta a la oficina con su pistola, le dio 2 balazos en la cabeza. A Ernesto Guevara se le atribuye el fusilamiento de varios centenares de hombres, en su mayoría miembros del antiguo régimen, durante los aproximadamente 4 meses que estuvo al frente de la fortaleza militar de La Cabaña. Allí se generalizaba con un eslogan político. Son asesinos, son criminales, pertenecen a una dictadura, tienen que ser ajusticiados. Eran hombres que no vamos ahora a juzgarlos, ¿verdad? Pero no nos correspondía a nosotros ejecutarlos. Yo preparando la sentencia y él pues dirigiendo el paredón. Fui al paredón. Me acerqué al lugar, me paré junto a los postes. Me fijé bien el lugar donde se situaban los reos. Efectivamente el paredón estaba a la espalda y más o menos lo que era la altura del pecho a la cabeza, pues se veían los impactos de las balas, ¿no? En una línea recta. La sangre coagulada a los pies, porque claro, se sacaba el cuerpo inmediatamente después de la ejecución, pero aquello quedaba tinto en sangre. Ahí estuve mucho rato, imaginando qué es lo que es un hombre parado, amarrado a un poste, y 6 hombres que no lo conocen, a quienes nada le hizo, quien por la razón de vestir un uniforme distinto va a ser ejecutado. Sin la presencia de pruebas incriminatorias, sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos. Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza, quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla con la misma falta de escrúpulos que su jefe. Entonces entra un soldado y le da un papel y le dijo, mira, eso de las crucecitas son los que van a fusilarse mañana. Y yo voy y me pongo por detrás de él porque había amistad. Y le digo, ven acá, Olo, y esa gente ya lo jugaron. Y dice, no, eso lo van a jugar esta noche. Y yo, pero ¿cómo se lo van a jugar esta noche? Ya saben cómo van a fusilar mañana. Dice, bueno, eso es así. Y de buenas a primeras ese individuo se me para enfrente y me dice, a ti hay que fusilarte. Yo tenía antecedentes de que Ernesto Guevara en muchas ocasiones anteriores había sacado a los hombres de ahí presos y los había fusilado sin un previo juicio.
Así que no me extraño nada de esta bravuconada de este hombre. En las gestiones que estábamos haciendo para tratar de salvar a mi hermano antes del juicio final, yo había ido a la cabaña con el ingeniero Viamonte, que trabajaba conmigo en la compañía de electricidad, a ver a Guevara, ya que él había estado asado con él en la sierra. Entonces Guevara lo recibió muy bien, allá con las patas encaramadas arriba de un escritorio, sin zapatos, rascándose los chicotes ahí como si fuera no sé ni qué. A mí me causó muy mala impresión. Me vi la cara de hipócrita, de sinvergüenza que tenía, desde luego. Entonces el ingeniero le empezó a explicar. Y él le dijo, no, aquí no hay toalla para nadie. Dijo, no es cuestión de toalla, es cuestión de que están cometiendo un error. La revolución está cometiendo un error y es un inocente, muchacho joven. Y no. Él vestía el uniforme de Batista, decía. El uniforme azul de Batista, que no era de Batista, era de la República. Pero no hay toalla para nadie. Casi que nos botó de allí, desde luego. Y se dirigió a uno que tenía al lado y le dijo, oye, encarga tres cajas más, que estos van para allá. Uno de los elementos más distintivos del carácter criminal de Ernesto Guevara fue su desprecio, no solo hacia los hombres y mujeres condenados por él, a quienes consideraba sus enemigos, sino también a los familiares de estos. Este incidente durante un día de visitas a los prisioneros en la fortaleza militar de la Cabaña da prueba de ello. Aquella parte estaba lleno de mujeres, unas que iban a ver a los esposos, otras a los hijos, otras a los hermanos. Y entonces en eso abrieron la puerta de atrás y todas las mujeres se arrimaron a ver y que saliera una máquina. Entonces las mujeres todas rodearon la máquina y empezaron a decirle que qué pasaba, que por favor que los dejara entrar a ver a sus familiares, que hacía días que no lo veían, que le llevaban comida y le llevábamos de todo. Y entonces él eso sí nos miró con una cara de estúpido y nos dijo, están castigados y hoy no hay visita para nadie. Al decir eso todas las mujeres empezaron a gritar y empezaron a coger el carro y a darle por un lado y por el otro y por el otro y lo movían todo. El chofer le dijo, sube a la ventanilla y él eso así lo subió y entonces llamó por teléfono y vino una patrulla de soldados de esos con una fusta y a todo el mundo le empezó a dar. Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de la Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante, sembrar el terror como base o medio para el sometimiento. Yo conocí a Ernesto Guevara en el año 1959, cuando Felipe Paso, que con la revolución lo nombraron presidente del Banco Nacional, me citó para diseñar lo que hoy es el Hospital Ifigenio Amejeira, ¿no? Nicolás Quintana, arquitecto, fue designado para diseñar el edificio del Banco Nacional de Cuba, posteriormente transformado en el Hospital Hermanos Almejeira. Cuando Ernesto Guevara sustituye a Pasos en el Banco Nacional, lo primero que hace, como que éramos los arquitectos del edificio, nos invita a mi socio Miguel Ángel Muenque y a mí. Yo me encuentro a este señor en el despacho donde tantas veces yo había ido, ¿no? Cuando Felipe estaba, con los pies arriba de las mesas, una bota se la había quitado, las medias estaban rotas y me acuerdo todavía como si fuera hoy los dedos que se meneaban, ¿no? Y a mí aquello me pareció una cosa kafkiana, ¿no? Porque me pareció increíble que el presidente del Banco Nacional de Cuba fuera ese personaje que estaba sentado allí. Entonces su primera frase fue, usted es burgués, ¿no? No sé por qué, la cogió conmigo, ¿no? Yo dije, no, comandante, yo no soy burgués. Ah, ahora usted es revolucionario. No, yo no soy revolucionario. Burgués era mi bodeguero. Yo soy gran burgués. Nací con una cuchara de plata en la boca y me he pasado la mitad de mi vida
trabajando para ayudar a los que nacieron sin ella. Por lo tanto, tengo la moral para poder hablar. La respuesta fue, usted tiene 3 alternativas, me metió los dedos en los ojos. Una alternativa es que usted se va de Cuba. La segunda alternativa son 30 años. Fíjate con la facilidad, ¿no?, que este señor disponía de la vida de la gente. Y la tercera alternativa, como usted es gran burgués, es el paredón de fusilamiento. Me dicen, óigame, el comandante Guevara ha llamado y dice que quiere que el ministro vaya a verlo al Tribunal de Cuentas. José M. Illán, economista, fue subsecretario de Hacienda y miembro del primer gabinete ministerial de la Revolución Castrista en 1959. Y me dicen, bueno, mire, yo estoy aquí reunido con la Asamblea de los Cultivadores del Tabaco. Nosotros le decíamos los tabaqueros. Y ellos tienen un problema grave. Ellos no pueden pagar los impuestos. Hay que suprimir ese impuesto que ellos tienen que pagar. En ese momento yo me olvidé de que era el comandante Guevara y de que era comandante de la revolución y que era un tipo de tira-tira y que estaba matando gente en la cabaña. Y simplemente actué como el profesional que era. En todo el tiempo que estuve frente a ese caballero, en ningún momento me insinuó que nos sentáramos a hablar. En ningún momento movió su mano y yo tampoco la mía para estrechar mi diestra. Y su desplante era absoluto ante un civil, un cubano más, que venía aquí y que se había atrevido a decirle que no a lo que él había propuesto. Pero como él no sabía de lo que estaba hablando, era la técnica que muchos de ellos usaban y la gente por miedo no se le enfrentaba. Entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado. Entonces el Che le dijo, ¿qué quieres? Le dice, pasa que estos son revolucionarios. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar, porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía, de esa arrogancia, de decirte, la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes, así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones, acciones consideradas hoy como terroristas. Durante su mensaje a la Tricontinental, Guevara proclama textualmente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad,
un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos, atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Por que o Senado Federal, alguns anos passados, no dia 23 de outubro, fez uma ação solene para homenagear Che Guevara? Quem conhece a história de Che Guevara sabe que com as suas próprias mãos matou o dobro de pessoas mortas na ditadura militar aqui no Brasil. 700 pessoas assassinadas com a sua própria mão. Ele matava negros, ele matava gays, e hoje as pessoas andam com a sua camiseta estampada, o seu rosto estampado nas camisetas, porque quando se fala dele no Senado, ninguém provocou nenhum tipo de ação ou pediu a cassação de tais deputados. A história tem que ser contada. O Brasil não pode ser vivido apenas de histórias contadas pela esquerda, que há 10 anos insuflam a mente dos nossos estudantes e da população inculta e incauta que não a conhece. Nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no Senimar, no intervalo de duas sessões de porrada. Famosa pergunta, babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. E pegou o dinheiro todo, o cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadros de arte, a gente levou tudo. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado, isso ninguém diz. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. O programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. A luta armada naquele período não estava visando a democracia. O caso de Cuba, por exemplo. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Hoje, eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado.
Eu não vou responder pelo seguinte fato. Eu mandei uma carta aberta para o senhor Roberto Natalino para responder várias perguntas sobre isso, quando foi preso, quando não foi preso. Até hoje estou esperando a resposta dele e ele nunca me respondeu. Não tenho nada a responder. Então, já quem sabe para clarear, o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço! O relatório periódico de informações do 2º Exército, datado de setembro de 75, que todo o mês nós fazíamos um relatório e enviávamos ao 2º Exército. Esse é um dos relatórios. Então, o relatório periódico de informações do 2º Exército, datado de setembro de 75, um documento confidencial, publicado pelo Correio Brasiliense de 17 de outubro de 2004, apresentava o seguinte: relatório de estatísticas do DOI-CODE do 2º Exército até 30 de setembro de 1975. Presos pelo DOI, 2.381. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 870. Encaminhados a outros órgãos, 193. Liberados, 1.261. Mortos, não é mortos dentro do DOI-CODE, como o senhor disse. Mortos, é diferente. Não é mortos dentro do DOI-CODE. Vamos continuar, o senhor não me interrompa. Mortos, 47. Enviados para outros órgãos, 1. Recebidos de outros órgãos, 899. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 341. Encaminhados a outros órgãos, 220. Liberados 2, mortos 3. Elementos que prestaram informações e foram liberados, 3.419. Dados estatísticos acima constam do número de mortos, 47 mais 13 igual a 50. A imprensa, em manchetes, publicou. Agora preste atenção, meu senhor. As manchetes em si são tendenciosas. Induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não, na realidade, mortos em combate. Essa mesma imprensa deixou de publicar que no mesmo período, só em São Paulo, os terroristas mataram entre civis, policiais militares, 53 pessoas, Os dados estatísticos de uma tropa em combate, obrigatoriamente, têm que citar a quantidade de prisioneiros, de desaparecidos, de feridos e de mortos. Se o Exército omitisse o número de mortos, as manchetes provavelmente seriam: Exército esconde o número de mortos. Sempre admitimos que houve mortos. Desses mortos, 2, segundo minhas pesquisas, suicidaram-se no DOI. Vladimir Herzog e Manuel Filho, não no meu comando. No meu comando, meu senhor doutor Fanfani, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo, e o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Não estou exaltado, senhor, porque a mentira me revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Não, eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de arma na mão, na rua. Sim, agora deixa eu dar a palavra que eu... Dou a palavra. Está aqui, isso é a prestação de contas da movimentação ao 2º Exército e, claramente, presos pelo DOI-CODE pelo Exército e vem os subitens. E nos subitens há mortos. Então foram mortos
dentro do DOI-CODE do segundo exército, sem a menor dúvida. Eu não sei se o senhor está aqui para o senhor entender o que está escrito aí, ou se o senhor está aqui para me acusar. Não estou lhe acusando, não Eu sou não acusador. sou- eu só quero dizer o seguinte. Eu não sou. Um momento. O senhor Momento, agora a palavra é minha. Então, o senhor está me O senhor perguntando. falou, Não, o senhor eu vou te defender. me perguntou se eu estou aqui para lhe acusar, eu tenho que responder. Foi pergunta. Tá, então responda. Se alguém me pergunta, eu devo responder. Não, eu não tenho atribuições nem acusatórias nem judiciais. Agora, diante de fato concreto, eu pedi então- o seu esclarecimento. Agora, Já meu tenho- senhor, nós éramos órgãos de combate. Toda a situação de operações em qualquer exército no mundo faz seu relatório de morte, desaparecidos, faz tudo. Isso é normal. Isso é normal. Nós éramos órgãos de combate. Apareceram 3 mortos depois. Apareceram. Esses mortos estão relatados no meu livro. Onde é que aconteceu? O senhor não quer acreditar. O senhor acha que eram santinhos que foram executados lá dentro. Não havia terrorismo naquela época. Meu senhor, doutor Fontana, pelo amor de Deus, doutor Fontana, eu agora não respondo mais nada para o senhor, porque o senhor, pelo amor de Deus, o senhor não está interpretando direito. Quero dizer aos senhores que na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais, principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os órgãos policiais, assim, surpreendidos, estavam despreparados para enfrentar as ações terroristas. Até mesmo em São Paulo, com a atuação da Operação Bandeirante, órgão subordinado ao 2º Exército, naquela época, e criada em 21 de agosto de 1969. Quando cheguei com o major, vindo da Escola de Estado-Maior, transferido para São Paulo, no início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos em Cuba e na China, cursos de terrorismo. Convém ressaltar que muitos desses militantes foram enviados para a China em pleno governo democrático de Jânio Quadros, em 1962, e já foram enviados preparados para a guerrilha que se preparava no Brasil. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinham incendiado várias radiopatrulhas, explodindo dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guararapes, em Recife, que ocasionou 2 mortes e 13 feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do 2º Exército, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho, e ficaram feridos 5 soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis. E já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros. Em face disso tudo, portanto, muito antes do AI-5, parte disso tudo, desculpe, eu não sei o AI-5 quando foi. Em face disso tudo,
o presidente da República elaborou uma diretriz de segurança interna que deu poderes aos generais comandantes militares de área para combater o terrorismo. Assim, cada exército ficou, que hoje é comandante militar de área, hoje é comandante do Sudeste, outro é comandante do Leste, cada área dessas, cada general de 4 estrelas ficou responsável pelo combate ao terrorismo. E ainda fruto dessa diretriz do presidente da República, em cada comando de área foi criado um Conselho de Defesa Interna, um Centro de Operações de Defesa Interna e um Destacamento de Operações de Informações, DOI. Sendo esse DOI um órgão de informações e de combate às organizações terroristas. Eram os homens prontos para o combate, cumprindo ordens diretas do comandante do 2º Exército. Eu era um agente do Estado, comandante de uma unidade militar dentro da cadeia de comando. Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz, a medalha do pacificador com palma cuja roseta estamos aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram com o seu dever com risco de vida, como foi não só o meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das minhas filhas, que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Justa. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhores. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal, digo de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas e mais de 40 eram elas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República hoje está lá na presidência da República. Ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cupão. Se não fosse a nossa luta, se nós não os tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia.
Tinha os golpes à esquerda, eram vários. Leonel Brizola, por exemplo, que não podia ser candidato na eleição de 65, porque ele era cunhado do presidente e a Constituição proibia. Daí que havia o slogan, cunhado não é parente, o que é até verdade. Brizola para presidente e tal. Ele, através do Grupo dos 11, ele estava fracionando o PTB, uma ala esquerda, e ia criar um novo partido em abril. Quem está criando partido não está apostando não, no golpe. criando grupo, mas um partido revolucionário, por forte influência cubana, com base nos soldados, cabos, marinheiros e sargentos das Forças Armadas e com o intuito golpista estatal. E aí a influência nefasta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar na solução armada, e em solução armada não há política. Então você tinha o Brizola, tinha o Jango com sua proposta de golpe, tentou várias vezes, né? Inclusive impondo o Estado, tentando impor o Estado de sítio em 63. Não conseguiu, teve de retirar a medida. Depois tinha sua proposta de golpe. Tinha a Ligas Camponesas e o Movimento Revolucionário de Tiradentes, que era seu braço armado, que em 62 foram descobertos, a imprensa toda noticiou, 7 campos de treinamento guerrilheiro do Julião com dinheiro cubano. E sabe-se que é dinheiro cubano porque caiu um avião, foi aberta a mala diplomática e lá tem as provas dessa ligação. O PCdoB manda em março de 64 o primeiro grupo guerrilheiro treinar na China, né? O PCB também apostava no golpe, na velha tradição de 1935. E no que você se baseia para dizer que o Brizola pretendia... Existem documentos, enfim, que o Brizola pretendia criar um partido que você chamou de revolucionário. Que ele ia construir o partido, basta consultar o jornal Panfleto, que era o jornal brizolista e tal. Por outro lado, Flávio Tavares, por exemplo, que era um brizolista, correspondente em Brasília de última hora, excelente correspondente, por sinal, nas suas memórias do esquecimento, você tem essas informações que depois o Brizola, quando vai ao Uruguai exilado, vai montar uma tentativa, um movimento revolucionário nacionalista, que tinha uma sigla pavorosa, Morena, não dá para fazer revolução com essa sigla. Então, você tem essas informações de depoimentos de época, de informações. Insisto muito em destacar, é que o período 64-68, na questão que você colocou, como é possível chamar de ditadura? Ele precisa mudar o dicionário. O conceito de chamar o Bobbio, se fosse possível chamá-lo, e mudar o conceito de ditadura no dicionário de política. Por quê? Nós tivemos, em 64, em 68, eleições diretas para governadores em 65, outubro, para 11 estados, porque não era coincidente as eleições, com o quadro partidário anterior. Que ditadura tem eleições no qual a oposição ganha, por exemplo, em 2 estados chaves, Guanabara e Rio de Janeiro? Tivemos eleições em 66, tivemos eleições em 68, que ditadura tem passeata dos 100 mil? Como tivemos no Rio de Janeiro, você nem começa a fazer a passeata, e teve a passeata dos 100 mil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período de teatro de contestação? Por isso que a gente não deve temer, se construiu uma leitura do regime militar que me parece muito equivocada. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou em 16, perdeu em 6, na verdade perdeu em 5, e no Maranhão era candidato único da Arena, né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou o horário político gratuito. A versão do regime militar não havia, que era para igualar a NMDB. Quem lembra o Horácio Squercia, candidato aqui em 74, explicando a concentração de salários, fazendo um gráfico com dados do Diese, né, do Barelli, e mostrando... Teve alguma ditadura que teve eleição? 1º de janeiro, restabelecida imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Você imagina ter imunidade parlamentar? No dia 1º de janeiro, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois. Todos. E saíram, tinham cerca de... Eu tenho o número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, o Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período 79 a 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas não, isso já era o fim da ditadura. Mas não é mais ditadura. Tá bom. Okay. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo. Nem na ditadura romana, que tinha outro caráter.
Escuta, Vila, você mencionou, enquanto você estava na sua última resposta, Sim. que há uma leitura ideológica do período. Sim. De quem é esta leitura e por que ela lê do jeito que lê, na sua opinião? Olha, e daí que eu acabo diferindo de muitos. Quando vem a anistia, retorna ao Brasil, acaba com o banimento, vem os caçados, exilados, perseguidos, etc. E os que estavam aqui voltam a ter vida legal e tal, né? Por isso que não pode chamar de... Eu vi o Gregório Bezerra, um dos vítimas logo em abril de 64, né, que a gente puder lembrar, Recife, falando aqui no Largo São Francisco. Isso devia ser setembro, por ali, outubro, não sei, de 79 e tal. Fui ouvi-lo porque era um mito para todos nós naquela época tal. Então, a grande questão, e essa é uma construção que eu ouço falar sistemática, que está no livro didático, já ficou vitoriosa, de que a luta armada levou à democracia. Isso é uma falácia. Eu faço questão, porque eu escrevi vários artigos, isso está no meu livro também, porque nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Não há uma vez a palavra democracia. Se você pegar o livro Imagens da Revolução, do Daniel Arão e do Jair Ferreira de Sá, lá tem quase todos os documentos, você procura, você não acha um que tenha a palavra democracia. Nenhum documento. Todos queriam ditadura proletariada. A divergência seria cubana, algumas vezes de viés soviético, parte desses grupos não tinham muita proximidade com a União Soviética, ou chinesa, se nós veríamos então o Brasil com os olhos puxados. Essa era a divergência tal. Democracia, nenhum. Eu faço questão no meu livro, cito, leiam, entram no Google, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, leiam. Aquilo é democracia, aquilo é barbárie. Aquilo é barbárie pura. E eu insisto em mostrar que eles não defendiam a democracia. É uma farsa, nenhuma ação. Ao contrário, quando teve a passeata dos 100 mil no Rio, no mesmo dia, aqui em São Paulo teve o atentado ao 2º Exército, onde morre um menino que estava lá prestando serviço militar, que podia ser eu, por exemplo, né, que tivesse, vamos dizer, prestando serviço militar, jogaram um carro-bomba. Ou o Orlando Lovec, que foi pegar um visto aqui no consulado americano, na época no Cônjuge Nacional, que era um jovem, queria aprender inglês nos Estados Unidos, está andando, explode uma bomba no consulado, ele perde a perna. Ele passou anos para receber uma indenização de um salário mínimo. E quem colocou a bomba recebe 4 salários mínimos de indenização. Né? Quem matou um menino aqui no 2º Exército recebe indenização. E são vistos hoje como heróis. Inicialmente, o meu boa noite e os meus agradecimentos pela oportunidade de, mais uma vez, poder participar de um debate às vésperas de uma eleição presidencial. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional, até porque o partido daquele que é meu adversário se negou a assinar, ou não assinar, mas votou contra o texto constitucional. O que nós estamos vendo no leste europeu é a demonstração clara, é a demonstração nítida de que os princípios democráticos devem ser preservados e devem ser perseguidos. Durante 30 dias, eles levaram para erguer o muro de Berlim. E nós precisamos de 30 anos para derrubá-lo. Derrubamos essas teses atrasadas, arcaicas, que não dizem respeito ao nosso dia a dia. Essas teses que são contra a livre iniciativa, que são contra a liberdade, que sufocam, que oprimem o povo. Lá no leste europeu não havia liberdade, não há liberdade de imprensa, não há livre iniciativa, há sim a presença do Estado enorme, maciço, corrupto, interventor.
Lá não há liberdade de se comprar aquilo que se deseja, lá não há liberdade de salário, lá não há competição, lá não há eficiência, lá não há felicidade. Este outro lado é o que eu combato. Eu combato porque acredito firmemente que é possível nós construirmos uma sociedade democrática, mas uma sociedade democrática com absoluta liberdade, com meios perfeitamente compatíveis com o que era a nossa Constituição e sem utilizarmos da luta armada, da intolerância, da baderna, da bagunça, do caos, do desrespeito mais absoluto, como querem aqueles que se contrapõem à nossa proposta. Eu acredito que o senhor Gorbachev, com a sua perestroika, ele deu uma grande demonstração de que o nosso caminho é o caminho correto. E agora vamos neste debate dos candidatos à presidência da República, o último debate transmitido diretamente dos estúdios da Rede Bandeirantes de Televisão em São Paulo, as perguntas dos jornalistas. Inicialmente, o jornalista Luiz Fernando Emediato, do Sistema Brasileiro de Televisão, faz sua pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Emediato. Candidato Lula, essas aqui são umas páginas do seu programa de governo. E está claro aqui nas páginas 13 e 15 do seu programa que o projeto econômico, social e político do PT não consiste apenas em ganhar a eleição. Seria apenas o primeiro passo. Está aqui. Seu sentido histórico é de fazer uma reforma radical, uma revolução socialista. O senhor sabe que isso é perigoso. O próprio PT admite aqui na página 9 que as reações podem ser brutais, porque alguém tem que perder com essa revolução. O senhor está prometendo a felicidade para quem votar no senhor. Essa felicidade pode ser comprometida. O senhor teria coragem e sinceridade de falar para os seus eleitores, aqui e agora, que se essa reação brutal acontecer, o senhor terá de reprimir, quem sabe até pelas armas, os seus opositores, como defendem alguns de seus aliados, como os do Partido Comunista do Brasil? Candidato Lula tem 2 minutos para a resposta. Embora tenha tido a dignidade e a decência de dizer da tribuna da Câmara de que assinaria, mas votaria contra isso aqui, porque entendíamos que ainda não estava contemplado os interesses maiores do conjunto da classe trabalhadora brasileira, mas apenas em parte. É por isso que eu digo sempre, é preciso que o rico ganhe menos para que o trabalhador possa ganhar mais. Candidato Collor de Mello tem 1 minuto para o seu comentário. O outro candidato não respondeu a pergunta, fugiu à pergunta, naturalmente porque ele não pode se explicar diante do que lhe foi perguntado. Ele defende abertamente a luta armada, ele defende a invasão de terras produtivas ou não, ele defende a invasão de casas, de apartamentos, ele defende a intransigência nas questões programáticas hoje do nosso país. Ele defende somente as suas teses. Todos aqueles que forem contra as suas teses devem ser condenados. E nós vimos isso no decorrer de toda esta campanha eleitoral, pela intolerância que foi manifestada pelos militantes do partido que se opõe a mim. Fundamentalmente, ele diz que o partido não é marxista, mas em todas as cerimônias do partido, eles ao final não cantam o hino nacional, cantam a Internacional Socialista, que é o hino marxista, conforme a própria Folha de São Paulo divulga num episódio que houve aqui há poucos dias no Pacaembu. O que nós precisamos, minha gente, é construir uma sociedade democrática, levar comida à mesa do povo. E isso, levar à mesa a comida para que todos se alimentem bem e convenientemente, não se pode fazer invadindo as terras. A invasão de 2 fazendas nos dias 2 e 3 de novembro no sul do Pará chocou o país pela violência. Numa delas, a Rio Vermelho, no município de Sapucaia, a 900 quilômetros de Belém, os invasores chegaram de madrugada. A fazenda, que é uma referência do Brasil na criação de gado, contabiliza o prejuízo. O estoque de sêmen, armazenado nesse botijão, foi parar no lixo. E o programa de melhoramento genético que estava sendo realizado e que beneficiaria o Brasil, terá de esperar pelo menos 1 ano para ser retomado. Isso é um prejuízo tanto financeiro como um prejuízo genético para a região, porque muitos desses sêmens talvez a gente nem consiga adquirir mais, porque são de reprodutores que já morreram ou reprodutores que não se tem mais o sêmen no mercado. Depois de aterrorizar as famílias de trabalhadores, os invasores continuaram a destruir a propriedade. Nesse armazém, atearam fogo em mais de 500 sacas de milho.
sementes que iam ser plantadas nos próximos dias. Veja o estado em que ficaram os banheiros, pias, vasos, espelhos, tudo quebrado. Sob a mira de armas, os moradores foram obrigados a sair das casas. Móveis, geladeiras, fogões, tudo foi jogado para fora e destruído. O vandalismo não teve limites. Restos de um coquetel Molotov, a bomba caseira feita com gasolina e diesel, ainda estão no chão do curral e em cima do telhado. As marcas da destruição estão por todo lado. 3 horas da manhã, todo mundo dormindo, quando acordou foi já com um tiroteio, quebrando as portas, bastante armado, e outros com marreta, facão, faca, que tem de destruir mesmo. Tinha revólver, pistola, espingarda. Quebraram essa pia aqui, quebraram essa pilha aqui com machado, tudo que eles pegou, eles quebrou aqui, que era uma pilha. Tacaram fogo no meu bujão de gás aqui, cortaram a mangueira, jogaram o meu bujão de gás aqui pegando fogo, foi na hora que eu corri. Que eu achei que ia explodir, foi aí. Aí pegaram, destruíram também um pouco das minhas coisas aqui, que ficou só o necessário aqui, que deu mais ou menos para tirar mais ou menos, foi isso aqui. Quebraram a janela tudinho, quebraram uma cama minha, que já saiu também, e daí por diante. De onde vieram os invasores? Dali mesmo. Na verdade, já estão acampados há mais de 2 anos numa área da fazenda Rio Vermelho. A Justiça concedeu o mandado de reintegração de posse ao proprietário, mas a decisão não foi cumprida. Nunca nós pensamos em deixar isso aqui. E não vamos deixar. Nós vamos continuar no Pará, nós vamos continuar nas nossas fazendas, nós vamos produzir, vamos gerar empregos e vamos continuar aqui onde nossos tios começaram há 36 anos atrás. Aqui na fazenda Maria Bonita, no município de Eldorado dos Carajás, a destruição foi tão grande que dá a impressão de que aqui aconteceu um terremoto. O que sobrou são ruínas das casas, como esta aqui. Na frente das casas destruídas, 2 tratores estão completamente queimados. De cima dá para ver melhor o estrago. O curral, as baias, os depósitos, armazéns foram depredados. Mais de 100 invasores permanecem na fazenda Maria Bonita. Eles matam o gado, aterrorizam os funcionários e impedem a produção. O proprietário tenta na justiça a reintegração de posse há mais de 2 anos. Ao sobrevoar o local, flagramos um grupo deles incendiando os pastos. Quando nos aproximamos, fomos recebidos a bala. Nós estamos nesse momento aqui sobrevoando a fazenda que foi invadida e estamos sendo alvejados aqui, né, com alguns tiros. Eles estão atirando, mas a altura não alcança. Estão atirando no helicóptero. Os trabalhadores das 2 fazendas invadidas têm o mesmo sentimento, o medo. Nem as crianças foram poupadas. Os remédios do meu menino quebraram tudinho, mucilão, leite ninho, tudo eles destruíram. Eu estou com medo ainda, porque a qualquer momento eles podem vir para cá também. Aí nós não temos por onde nós correr mais. Não deixaram nem sequer eu tirar mesmo uma calcinha, uma blusa, nem nada para as meninas, né? Aí eu entrei em desespero, comecei a chorar logo e fica muito difícil. Sua casa foi destruída? Foi destruída para a primeira, que eles entraram com o trator e derrubando tudo, quebrando tudo. Apesar da violência, das agressões, do prejuízo, das ameaças, nenhum dos responsáveis foi preso até agora. It's obvious if you're trying to subvert a country, you want to control the news. You want to control public opinion. A lot of people realize, well, there's a biased media, and most people know that. Even the Washington Post admitted it. Yeah, we were biased for Obama, so what? And when you enter into the equation, so what? That means the biases, the opinions of the reporters enter into what is news. They decide whether you have a right to know. It's no longer a bias. They turn from just political bias to activism. They go to the places that influence, or I should say, where they can have leverage. Generations of journalists have been trained
to interpret events, interpret the news, not report the facts, interpret the news. They do not deal in facts because facts aren't effective for them. They have very few facts on their side. They've gone into and penetrated these major areas to where they can influence it in the direction they want to go. We've seen a massive shift away from old-fashioned objective news reporting to what he called interpretive reporting, what others call advocacy journalism. And it's advocacy for a cause. And as a result, we have a news media in the United States that is extremely liberal at the present time. Which was a major, major goal, to control not merely the newsprint, but the television media and Hollywood. Stalin said himself, if I could control Hollywood, I could rule the world. And that's been the big success story of communism in the last 50 years. It's the professors, it's the educationalists, it's the journalists. They are the shock troops, the Gramscian shock troops of the future. Most of the strategy to remake America from within started with Antonio Gramsci, who wrote over 2,000 pages back in the 1930s. The plan he suggested has been the main focus of the left ever since. Antonio Gramsci was a neo-Marxist philosopher. Antonio Gramsci was an Italian communist. Antonio Gramsci is probably the biggest troublemaker in the world. He's probably got more responsibility for our social ills than anybody else on the planet. He knew of the importance of undermining the morals and the character of this country. Because America had a strong Christian heritage, you had to attack the culture. You had to change the culture. Even to pornography, into areas that most people normally wouldn't accept. He said that we're going to destroy the West by destroying its culture. We're going to infiltrate and we're going to turn their music, their art, and their literature against them. That means that you penetrate the universities, you write the books, the novels, the poetry, the music, the book reviews. And once you control the culture, then you can sort of shape the thought of rising generations. He differed with Marx. Instead of, for example, destroying the church and the other basic institutions, he said infiltrate them and use them to change the culture. What Gramsci had to say was that this is the way that government is perpetuated and society is perpetuated is through these churches, because they set the standards, they set the framework of the way people live, of rules, how families should be structured. He didn't want a revolution on the streets that would be overturned by the police the next day. He wanted to change society over the long term so that we'd have a revolution without us even realizing it, basically. And the communists have been very effective in promoting their ideology in Hollywood, in the mass media. And I think he was quite right. I think that's exactly what has happened. I think that's the way it's worked. I think it's working that way now. And that's where a lot of these people come from. And that's been the big success story of communism in the last 50 years. It's the professors, it's the educationalists, it's the journalists. They are the shock troops, the Gramscian shock troops of the future.